Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Dri, tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda ao nosso estudo de segunda-feira. André, que bom tê-lo aqui, seja bem-vindo, boa noite. Estamos aguardando um pouquinho o pessoal entrando. Carlos, boa noite. Para a gente... Que legal, Adri lá de BH, que legal, Adri. Bom ter vocês aqui com a gente. Vamos aguardar um pouquinho, ver se meu amigo Aristeu já está. Deve estar entrando para a gente estar chamando aqui. Olá, pessoal do Voluntários do Caminho. Que bom tê-los aqui com a gente. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Pois bem, na semana passada, segunda-feira passada, nós falávamos... Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá o som aí? Tá chegando bem para vocês? Que bom, que bom. Sinara, boa noite. Seja muito bem-vinda. Bom, vamos aguardar, vamos falando aqui um pouquinho. O Ares não apareceu aqui ainda para dividirmos a nossa tela, mas vamos lá. Que bom, Tereza, boa noite, seja bem-vinda, Tereza. Na segunda-feira passada, nós estávamos encerrando o tópico óvulo da viúva, e aí o nosso tempo extrapolou e infelizmente... não sei se foi o Instagram, enfim, sei que cortou a nossa fala. Mas nós estávamos finalizamos a leitura do Evangelho, do item 6, e no óbolo da viúva, é importante nós lembrarmos, e, aliás, não só nessa passagem do óbolo da viúva especificamente, interessante nós observarmos que todos nós somos chamados a refletir sobre os recursos verdadeiramente necessários à prática da caridade. Todos nós somos chamados e sempre dispomos de meios para servir ao nosso próximo. O mérito da nossa ajuda, entretanto, não tem qualquer relação com o seu valor material, mas com a generosidade e o desprendimento que acompanham o gesto. Então, nós observamos nesse item que não é necessário que nós tenhamos muitos recursos para fazer o bem. A gente encontra, às vezes encontramos pessoas que falam, se eu tivesse condições, muitos até chegam a pedir para acertar em loterias, etc., pensando que se tivessem uma condição financeira melhor, poderiam ajudar mais pessoas. Mas aí nós poderíamos, só para finalizarmos a questão do óbolo da viúva, nós poderíamos nos perguntar se aquele que se acha incapaz de ajudar o próximo com o pouco que tem, o fará se tiver muito? Exatamente, Tereza. Basta lembrar o Mestre Jesus que não tinha nenhum bem material. Exatamente. E aí nós poderíamos nos perguntar, se aquele que se acha incapaz de ajudar o próximo, com o pouco que tem, o fará se tiver muito, será que se nós tivermos mais, nós conseguiríamos ajudar mais pessoas efetivamente? E a resposta é quase certo que não. E diz assim: se conservamos nosso coração fechado quando estamos perto dos necessitados, fechá-lo-emos ainda mais quando nosso orgulho e vaidade forem estimulados pela ambição, cobiça e febre de ter sempre mais. Não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, muito estimaria começar por fazê-lo a si próprio? Ou seja, quando nós
pedimos, né? E quem de nós não teve esse pensamento, às vezes, né? Na hora de fazer lá a sua aposta, às vezes, né? Acabamos por pensar, poxa, né? Poderia ajudar tanta gente. Ou às vezes nós poderíamos cair num grande tormento, num grande problema, que se nós queremos fazer o bem, se nós queremos ajudar o bem, nós fazemos com pouco. E a prova está nesse óbolo da viúva, quando Jesus fala que ela deu muito mais do que os ricos, né? Porque ela estava dando com amor, estava dando daquilo que era o necessário para ela, né? O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus, exatamente, Sinara, exatamente. Então, nós precisamos nos atentar para finalizarmos sobre esse tópico, então, que todos nós somos chamados sempre a fazer o bem, a praticar a caridade. E não podemos usar como desculpa que eu não tenho. Às vezes você pode não ter o dinheiro, né? Pode não ter ali a coisa material, mas você tem o seu tempo, você tem o conhecimento, né, da doutrina do Cristo, que isso às vezes é muito importante, nós irmos escutar o nosso semelhante, né, levar às vezes uma palavra de carinho, uma palavra de amparo, né, àquelas pessoas que estão necessitadas. Não é apenas com o dinheiro que a gente pode ajudar o nosso próximo. Podemos prestar um serviço, consolando aflições, minorando os sofrimentos físicos e morais, dando ao próximo uma parte do nosso trabalho, do nosso tempo, do nosso repouso, enfim, de tudo o que dispomos. Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontra de realizar seu desejo. Boa noite, Ares, meu amigo. Já vou te chamar aqui, só um minutinho. Olá, muito boa Seja noite. bem-vindo, meu amigo. Como é que você está, meu irmão? Eu estava aqui concluindo a nossa conversa sobre o óbolo, né, da viúva, que naquele dia o Insta acabou cortando a gente. Então, assim, eu Perfeito. estava dizendo aqui que a gente não precisa, não necessitamos apenas de dinheiro para ajudar o nosso semelhante. Nós precisamos estar atentos às oportunidades e podemos auxiliar a todos prestando um serviço, consolando aflições, minorando sofrimentos físicos e morais, dando ao próximo uma parte do nosso trabalho, do nosso tempo, do nosso repouso, enfim, de tudo o que dispomos, né? Acordar cedo, né? A gente, às vezes, domingo, a gente quer realmente dormir um pouco mais, a gente trabalha, mas é tão bom quando a gente consegue levantar um pouco mais cedo e se dedicar ao nosso próximo, né? Então, são meios que nós temos de fazer a caridade sem que necessariamente precisemos dispor de dinheiro, né, de coisas materiais. Então, eu acho que podemos seguir, né, no item 7, que é o propósito, a proposta de hoje. O item 7 diz convidar os pobres e os estropiados. Quer ler para nós? Como que está a sua garganta aí, Aristeu? Pode ler No para nós? jeito. Com maior alegria, irmão. Leio assim. Então tá. Convidar os pobres e os estropiados. Dar sem esperar retribuição. Eu vou ler o item 7, aí a gente comenta um pouquinho e depois dá sequência, para não precisar de ficar Certo. muito longe, tá bom? Sim, sim. Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um banquete, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. E sereis felizes por eles não terem meios de vô-lo retribuir. Por isso
será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: Feliz do que comer do pão no reino dos céus. São Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 15. Exatamente. Então aqui nós precisamos entender primeiro quem são esses pobres e estropiados que Cristo se refere, né? Como é que a gente vai entender isso? E assim, também interessante, nós, além de entendermos quem são esses pobres e estropiados, nós vamos conseguir, se nós prestarmos atenção, e vamos conseguir sim, a gente vai perceber que o texto vai nos levar ao ensinamento da prática desinteressada do bem, contida nos ensinamentos de Jesus. Então, quando ele fala dos pobres estropiados, e quando ele fala aqui para não convidar, ou seja, aquele que tem condições de também te retribuir, é exatamente para que a gente pratique a caridade sem interesse, né? Que a gente possa fazer por amor ao próximo. Então, quem são esses pobres e estropiados referidos no texto pelo Cristo, né? No Evangelho aqui de São Lucas, né? São Lucas, isso. Então, quem são essas pessoas? São os nossos irmãos mais necessitados, que não têm condições de retribuir o nosso convite, a nossa doação, a nossa visita, enfim, as nossas atenções. Esses são os pobres e estropiados, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Por quê? Porque, como eu disse aqui, nós devemos fazer a caridade sem interesse, ou seja, aquela caridade por amor ao próximo. Então, interessante quando nós analisarmos e compreendermos isso, que não tem nada de errado nós sermos convidados, mas o texto nos chama atenção exatamente para que a gente não fique, de repente, fazendo bem, ou fazer o bem apenas para aqueles que, mas se eu ajudo... E isso existe, né? Infelizmente existe muito, né, Alice? As pessoas que querem manter uma amizade, que querem, de repente, ajudar apenas aquelas pessoas que, de repente, lá na frente, você sabe que eu posso, se eu fizer isso hoje para ele, lá na frente eu posso contar com ele, né? Então, exatamente. Na verdade, a gente está propondo meio que uma troca, né? Não seria exatamente. É a barganha, né? Exato. E se você me permitir, a gente, sem querer interromper, inclusive, o raciocínio, porque ainda falando, né, dos pobres, dos estropiados, que são aquelas pessoas que praticamente não têm nada, né, Nilson? Ele não tem a garantia do sustento do dia, né? É a pessoa que está realmente numa situação muito difícil. É lógico que as necessidades do ser humano, né, do organismo vivo, então ela começa aí pela necessidade do alimento, pela necessidade de um teto, de uma segurança para poder repousar, né, num lugar que seja seguro, que seja saudável, né, tudo isso. E a gente vai chegar num outro aspecto, meu irmão, que eu queria, inclusive, que nós pudéssemos vibrar bastante no dia de hoje, que é exatamente aqueles, me permitam assim colocar, que às vezes são as pessoas que até têm condições econômicas ou financeiras, mas que estão muito sofridas, deprimidas por causas diversas, e aqui não tem nenhuma acusação, nem apontar de dedos, mas com que a gente pudesse oferecer para esses nossos irmãos todos, em todos os lugares, uma vibração de amor e de carinho que não deixa de ser uma forma de caridade também. E se puder, de alguma forma, né, se tivermos a oportunidade de conversar com essas pessoas, que a gente possa levar com muito carinho a palavra de esperança do Cristo vivo, né, que permanece conosco e permanece com todos nós, principalmente nas horas difíceis, das lutas, das horas de testemunho, das perdas, muitas vezes, né? E eu acho que também é uma categoria de sofredores que está muito presente nos nossos dias. Exatamente, exatamente.
Outro dia, a gente conversando entre amigos, e aí um amigo falou assim que tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, olha, depois você começa a refletir sobre a colocação, realmente, né, não é ter, né, como você bem colocou. Existem pessoas que até têm tudo o que, segundo o nosso ponto de vista, talvez seria o necessário para ela ser feliz, né? Tem as coisas materiais, mas às vezes lhes falta algo mais, e falta, né, realmente essa percepção da vida, enfim, que possamos com certeza nos lembrar de que somos, isso volta naquilo que nós falamos outro dia, né? Somos todos necessitados, né? Somos todos doentes, se não doentes do corpo físico, doentes da alma, né? Temos as nossas mazelas ainda a trabalhar, né? Para nos curarmos. Então sempre precisamos de ajuda. A Teresa está falando a verdade, Ares, não é porque tem dinheiro, não é, subir um pouquinho, não é porque tem dinheiro que não sofre, às vezes muito mais. Exatamente, exatamente. Exato, tem pessoas que, como eu disse, aparentemente têm tudo, mas aí estão numa depressão, estão isolados, né? Então, assim, que a gente possa também se lembrar disso. E às vezes aí entra aquele outro lado que a gente estava falando, de levar o seu tempo, né, que eu falei aqui no item anterior, finalizando aqui, consolando aflições, né? Às vezes nós conseguimos aí com essas pessoas consolar as suas aflições, minorar os sofrimentos físicos e morais. De que forma, né? Dando a esses irmãos uma parcela do nosso tempo. De Aquilo que eu falei, às atenção, vezes, né? exato, às vezes nós temos dentro da família, né? Parentes que às vezes muito tempo a gente não visita, né? Não sabe nem como tá, né? E exatamente Assim, por essa sua fala, irmão, que eu pensei nisso, porque muitas vezes a presença da gente, né, Nilson, tira um pouco a pessoa daquele ciclo de pensamentos sofridos, né? E a gente sabe, acho que alguns de nós já podemos passar por isso, que quando às vezes uma preocupação bate na nossa porta, parece que ela cola no ouvido da gente, né? E por mais que você não enxergue a solução, parece que é só ela que persiste, só ela exato. que, né, fica ali nos amargurando cada vez mais. Então, talvez uma oportunidade de conversar, de mudar um pouquinho a vibração, né, as emoções, isso pode não ter preço para quem recebe. Exato, exatamente. Então, seguindo aqui, por que Jesus afirma que ficaremos felizes em auxiliar sem esperar retribuição, né? Como disse aqui. É porque estaremos experimentando a alegria verdadeira do amor puro e desinteressado, que nos eleva e coloca em sintonia com os trabalhadores do bem. A felicidade que experimenta aquele que pratica o bem é retribuição maior que o próprio benefício concedido. Olha só. Então, ficou muito claro, né? Realmente é isso. Nós precisamos fazer o bem, e aí seja ele doar o nosso tempo para alguém que a gente sabe que às vezes está sozinho, né? E especialmente nesse período, né? Sempre teve, né? Mas esse período um pouco mais, onde houveram acontecendo aí desencarnes, né? E a gente sabe que ficou a família, ficou filho, ficou esposa. E às vezes a pessoa está passando por um sofrimento que precisa realmente, né, do apoio dos amigos, né? Que é aí nessas horas que realmente a gente, né, percebe o quanto é bom termos amigos. Então, quando nós fizermos isso por amor, quando nós dedicarmos o nosso tempo, nós vamos experimentar uma felicidade que realmente nos aproximará dos trabalhadores do bem, aquilo que a gente já falou, né? Quando a gente começa a fazer o bem, nós vamos atrair espíritos bons que vão nos fortalecer para que a gente não desanime, né? Porque é natural que a gente vai encontrar obstáculos, é natural que a gente vai ser combatido, né? Mas é importante a gente ter a plena convicção de que nós precisamos fazer isso, porque o maior beneficiado somos nós, com toda certeza, né? Podemos ler o item 8, então, meu amigo? Pois não. Você lê para nós? Vamos lá. Aí Tá. continua aqui o item 8, né? Quando derdes um banquete, disse Jesus,
Não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras, absurdas, se forem tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhes buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus tenha pretendido dizer que, em vez de seus amigos, alguém reúna em sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes, que produzissem o efeito de um colorido vivo. O fundo do seu pensamento se revela nestas palavras: e sereis felizes por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Isto é, não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, como você disse, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação admirável, disse: convidai os pobres para os vossos banquetes, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por banquetes deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Aquelas palavras, entretanto, também podem ser aplicadas em sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas? Apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes a honra, ou por sua vez convidá-los. Outros, ao contrário, encontram satisfação de receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, lhes prestamos grandes serviços sem que o percebam. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Exatamente. Então aqui nós poderíamos nos perguntar então, é correto retribuir os benefícios recebidos? É que a gente vê aqui que pelo texto a gente pode ficar às vezes até em dúvida, né? Então, é correto a gente retribuir os benefícios recebidos? Sim. Pois por quê? Porque a gratidão, nós não podemos ser ingratos, né? Exato. A gratidão ela é sempre justa e bem-vinda. Agora, e revela a elevação espiritual, ou seja, revela o quanto nós já conseguimos perceber as coisas boas que recebemos. Apenas aqui Jesus quis ressaltar que a retribuição ela não deve ser a mola mestra a nos impulsionar para a prática do bem. Ou seja, nós não podemos colocar como a mola mestra aí, eu vou fazer o bem porque eu vou receber em troca. A gente sabe que como diz a gente planta, a gente vai colher. Isso é a lei de causa e efeito, mas a gente não pode, se nós resolvermos fazer o bem tão somente tendo como objetivo receber algo em troca, nós estaremos nos enganando. Então o Cristo deixa bem claro aí que a gente precisa sempre praticar o bem desinteressadamente. Não devemos esperar gratidão pelas boas obras que praticamos. Devemos, no entanto, ser sempre gratos pelos favores recebidos. Quantas vezes já fomos ajudados, já fomos auxiliados? Perfeito, amigo. Não, exatamente isso. Quantos livramentos, né, Nilson? Exato. Quantas oportunidades na vida, quantas pessoas que passaram pela nossa história, que nos ajudaram a ser a pessoa um pouquinho melhor que já somos, né? Exatamente. Sim. Conforme você estava dizendo. Então, tem coisas que às vezes a gente não tem ideia da grande presença divina na caminhada nossa. E eu estou falando, pensando, inclusive, né? Às vezes a gente até esquece de que aquela professora, lá no início da nossa vida escolar, tem ainda reflexos, nos nossos dias de hoje. Então, essa gratidão que você diz. E tem outro detalhe, Nilson, que eu acho muito importante, que aí é uma coisa que eu só vejo na doutrina espírita.
é a consideração de que nós já vivemos em outras vidas, né, em vidas passadas, e que ainda não tínhamos aprendido o que tentamos aprender agora. Ou seja, se a gente viveu outras vezes sem saber o que é o correto, fatalmente teremos feito escolhas equivocadas, não é verdade? Ou seja, cada oportunidade dessa que a gente tem de fazer o bem, na verdade, é uma oportunidade da gente quitar algum débito com a lei que a gente já infringiu, não é verdade? Uhum, exatamente, exatamente, meu irmão. E aí a gente falando um pouco mais sobre o texto, quando ele fala, quando fizerdes um festim, né? Nós podemos nos perguntar também, a recomendação de Jesus é apenas para as festas, que tenhamos essa postura, é só nos momentos de festa, de alegria? Não, claro que não. É para qualquer situação que nos deparamos com irmãos em dificuldades, sejam materiais ou espirituais. Então, não é somente, como diz aqui, por festins, né? Deveis entender, não os repassos, como você bem leu, propriamente ditos, mas a participação na abundância do que desfrutais. Então, se nós temos, né? Se nós estamos aqui estudando, se nós temos a noção, já vamos dizer assim, um pouco, né, uma noção do que é certo, do que é errado, do que devemos fazer, nós também podemos dividir isso com nossos irmãos de caminhada, à medida que nos for, que tivermos a oportunidade de assim o fazer. Claro, não temos que respeitar também o livre-arbítrio das pessoas, mas a gente tem oportunidades de falarmos, né? Às vezes acontece dos familiares, de amigos, né? Virem nos questionar, nos perguntar, somente quando sabe que somos espíritas, né? Essa Isso. semana eu tive uma questão do desencarne, e a pessoa, mas por quê, como, né? Então, assim, são momentos em que a gente tem a oportunidade de falar Sim. daquilo que sabemos, de falar do amor do Cristo, de falar dessa doutrina que nos esclarece, né? Nos fortalece, né? Nos mostra realmente a vida, como você bem disse, tem situações em que somente a doutrina espírita que nos esclarece, né, de uma forma mais eficaz, né, vamos assim dizer. Como deve ser, então, a atitude do cristão quando auxilia o irmão necessitado diante dessas leituras que fizemos? Como nós já lemos desde o princípio desse capítulo, né, ela deve ser de forma discreta e fraterna, movida pelo sentimento da verdadeira caridade que nos manda fazer o bem tão somente pelo prazer de o praticar, sem esperar retribuição alguma. Então isso tem que ser nós temos que ter na nossa consciência a certeza de que fazer o bem é algo que precisa estar em nossas vidas, como levantar, escovar os dentes, tomar banho, se alimentar diariamente, é algo que nós podemos fazer, né? Onde quer que estejamos. Se Exato. tivermos a oportunidade, vamos fazer o bem, sempre podemos fazer o bem, né? Então a gente precisa ter essa convicção de que precisamos fazer, porque é assim que vamos melhorar, que vamos minorar o sofrimento dos nossos irmãos e vamos nos ajudar, né? E, e a gente fazer isso tudo sem esperar retribuição, sem esperar que eu vou ajudar porque Deus vai me ajudar. Não, a gente tem que ajudar porque ali está o nosso irmão, ali está um necessitado, como a gente já bem disse em outras vezes. Hoje ele está na posição de necessitado, amanhã pode ser nós, ou já estivemos, né? Então a gente precisa estar bem atento para essas oportunidades. E aí o texto disse assim, em determinado momento, praticam a máxima de Jesus se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. E como que a gente pode, então, exercitar? Eu falei aqui que a gente deve colocar isso como um hábito no nosso dia a dia. Como é que a gente pode exercitar essa lição em nossa vivência diária? Como é que a gente pode fazer isso? Convidando para a nossa mesa os irmãos, amigos e parentes menos felizes e atendendo-os fraternalmente em suas necessidades,
ao invés de buscarmos apenas o convívio daqueles que nos podem beneficiar com a retribuição de nossos favores. Encontramos pobres e os estropiados no seio da nossa própria família. Olha só que interessante, né? Temos com certeza essas oportunidades dentro da família. Basta que a gente observe um pouquinho. A grande questão, talvez, seja que na família às vezes é um pouco mais difícil, né? Às vezes tem alguns que são mais difíceis da gente conseguir colocar em prática. Mas a gente tem, com certeza nós temos dentro da família sempre alguém que necessita da nossa atenção, do nosso amparo, do nosso cuidado, né? Do nosso... do colocar em prática o amor ao próximo. Porque sabemos... Eu estou pensando aqui, meu amigo, quando eu não estou estropiado, né? Sou eu quem estou dando trabalho para a família, muitas vezes. Exatamente. Porque é normal que nós não percebamos, digo normal, né? Mas assim, é comum às vezes que nós não percebamos o trabalho que a gente dá, né? Especialmente no convívio diário, né? Com a família. Então, assim, às vezes a esposa, os filhos estão sendo caridosos para conosco e nós não percebemos, né? Então precisamos estar bem atentos a esses pequenos detalhes. E aí, então, a gente poderia encerrar essa fala, concluir, dizendo que, como está aqui nessa obra, o convite à participação nos bens de que desfrutamos deve ser inspirado na mais pura fraternidade. Se for motivado pelo desejo de retribuição, é mero comércio e demonstração de orgulho e vaidade. Então, que possamos nos lembrar de fazer tudo que formos buscar colocar em prática, buscar fazer pelo amor. Estender a mão por amor, não esperando algo em troca, não, enfim, porque se a gente esperar algo em troca, aí já foge totalmente ao objetivo principal, né, desses ensinamentos, que é realmente fazer o bem desinteressadamente, fazer o bem sem ostentação, fazer o bem sem esperar nada em troca. E à medida que nós nos esforçamos, à medida que nós começamos a praticar, a gente percebe que não é tão difícil assim, que a gente, aos poucos, a gente consegue, né? A gente vai, como diz, dar um primeiro passo, um segundo, e é tão bom, né? Quando a gente experimenta essa sensação, essa alegria de ser útil ao nosso semelhante. Mais alguma coisa, meu irmão, para colocar sobre esse tema? Não, perfeito, Nilson, perfeito. Eu acho que fechamos bem. Não que tenhamos esgotado aqui todas as possibilidades, mas bem dentro disso mesmo, que saber, eu estava, enquanto você falava, lembrando daquela passagem do Cristo nos ensinando a orar, né? Quando num determinado momento ele diz assim, que recolha-se no seu quarto, e o pai, quer dizer, ou seja, no seu quarto interior, né, para você fazer a sua prece, e o pai que vê o que se passa em segredo, né, ou seja, sabendo exatamente das nossas intenções, aí eu transfiro para o tema de agora, que cada atitude nossa sempre vai ser fundamental saber qual a intenção, né, e eu penso que é melhor, até no filme do Divaldo, há um momento que Joana de Ângeles, né, a atriz que está interpretando, pergunta para Divaldo o que as pessoas te dizem quando você faz um ato de caridade. Divaldo diz que Deus te pague. Aí Joana pergunta a ele assim, e você quer receber de Deus ou das pessoas a quem você atendeu? Aí ele diz, com certeza de Deus, que tem muito mais recursos, que tem muito mais condição de dar, inclusive, 10 por 1 ou 100 por 1, conforme ensina o Mestre Jesus, né? Então, você falou tudo, meu amigo. Sempre a intenção por trás de cada ato, porque a gente vai aprendendo que também, já encerrando, o Livro dos Espíritos diz que nós não basta fazer o mal, mas fazer todo o bem que é possível. E às vezes a gente está tão mal acostumado a observar essas oportunidades, que aí fica uma pergunta, será que fizemos todo o bem que seria possível fazer no dia de hoje, né?
Eu acho que eu sei bem a resposta. Com certeza ainda não. Então, e uma outra coisa interessante que eu estava aqui também, me veio uma intuição, é exatamente que quando nós fazemos o bem sem esperar nada em troca, quando nós fazemos desinteressadamente, não nos magoa, não nos preocupa o que o outro fez com o que nós fizemos para ele. Então isso é interessante, que às vezes nós queremos fazer o bem, mas queremos já meio que delinear o que o outro tem que fazer, como ele deve fazer, né? Então, assim, quando nós entendemos isso, nós vamos perceber que eu preciso fazer o bem, eu preciso fazer a minha parte. Agora, o que o outro vai fazer com a parte, com o bem que eu fiz a ele, seja material, seja como for, aí é um problema dele, né? Aí eu me lembrei até de quando você falou que uma certa vez alguém não aceitou. Então, exatamente, aí a gente começa a perceber exatamente. Isso seria realmente estar desinteressado. Fiz a minha parte. Ponto, né? Dali para frente já não cabe mais a mim, né? Não me diz respeito o que o outro vai fazer dali para frente. Exato. Bacana, vamos continuar aqui então. Acho que dá tempo de a gente abordar esse outro tópico, a caridade material e a caridade moral. Perfeito. Você quer continuar lendo, meu amigo? Como Posso você sim, tá? posso sim. Então Item tá. 9. Instruções dos Espíritos. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas ou contidas, nestes dois preceitos. Se fossem observados na terra, todos seríeis perfeitos, nada de ódios nem de ressentimentos. Direi ainda, nada de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis nos quarteirões sombrios, onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai, para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terreno, um cortejo de espíritos agradecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem pude servir na minha última existência, amai, portanto, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis, agora que repelindo um infeliz, estaríeis talvez afastando de vós um irmão, um pai, um amigo, que repelis para longe de vós. E então, qual será o vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que seja a caridade moral que todos podem praticar, que nada custa do ponto de vista material, e que, no entanto, é a mais difícil de praticar. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde no momento vos achais encarnados. Crede-me que há grande mérito em um homem saber calar-se para deixar falar outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se julgam acima de vós, quando na vida espiritual, a única real, estão não raro muito abaixo. Eis aí o merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porque não dar atenção ao mal proceder alheio é caridade moral. Vou dar uma paradinha aqui para a gente comentar um pouco, depois seguimos. Vamos sim.
Interessante aqui, né, Ares, quando a gente, esse texto aqui nos fala, esse tópico vai nos falar aqui, acerca da caridade moral e caridade material e caridade moral. Como bem você leu ali, né, é mais difícil, né, e mais meritória praticarmos a caridade moral do que a caridade material. Mas é necessário que nós nos esforcemos em praticar as duas, né, em praticar ambas. Então, para ficar um pouco mais claro aqui, qual a diferença, então, vamos falar um pouquinho, qual a diferença entre a caridade material e a caridade moral? Enquanto a caridade moral, enquanto a caridade material, ela ocupa-se em atender o necessitado, aquele irmão que está em situação de vulnerabilidade com bens materiais, a segunda, que nada custa materialmente falando, consiste em se conviver com o próximo, como bem disse o texto, dispensando-lhe o tratamento e as atenções que gostaríamos que nos fossem dispensados. Quando se pratica a caridade material, dá-se do que se tem. Quando se pratica a caridade moral, dá-se o que se é. Olha que interessante, né? Amemos-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fizessem eles. Então é muito claro aqui, né? E também fica muito fácil de percebermos o porquê que é mais difícil, né? Como o próprio texto aqui, ela diz que nos suportarmos, né? É algo tão difícil. E realmente, se a gente observar, é realmente algo tão difícil. Essa Voltando palavra ela é interessante, né, Nilson? Todas as vezes que eu tenho oportunidade de ler, é óbvio que chamando-nos muita atenção, e eu aproveitando aqui, estes nossos dias, parece que as coisas estão tudo muito fervendo, né? As emoções muito assim afloradas. Tudo a gente se acha no direito de falar, de cobrar, de exigir. E aí, muito facilmente, a gente esquece de que nem sempre nós somos os portadores do equilíbrio, né? Às vezes o equilibrado é o outro, que às vezes até silencia um pouco para que a gente possa retomar um pouco mais de calma e serenidade. Tem um outro aspecto do suportar, que aí ao invés de ser tolerância para com aquele que está do nosso lado, eu acho muito interessante também que é o de ser apoio, ser suporte, né? Então, que é o que nós já comentamos agora há pouquinho, que muitas vezes quando a pessoa está ferida espiritualmente, eu vou colocar assim, psicologicamente, se não está naquele período em que se está sentindo forte, né? Com ânimo para enfrentar as provas da vida, às vezes o que ela precisa é de apoio, não de cobrança, não de dedos apontados, né, Nilson? Então, que a gente possa ser esse irmão que dá o suporte para o nosso irmão. Então, nós vamos suportá-lo, mas no sentido de ser esteio, de levantar com palavras de bom ânimo, com a nossa presença, de dizer, cara, você é importante, né? Se Deus te colocou no mundo é porque você tem algo, e só você tem algo para poder acrescentar nesse mundo que a gente habita. Porque às vezes a gente esquece, né? Então a gente não dá o suporte, a gente não dá o apoio e nem suporta uma opinião um pouquinho diferente da nossa. Então isso é importante também. exatamente, Ari, você falando aqui, eu estava me lembrando assim, especialmente nos dias de hoje, né, como você bem disse, o que a gente vê de discussões simplesmente por ponto de vista, né, eu defendo A, você defende B, e aí se nós analisarmos um pouquinho, e aí vou pegando aqui um gancho do texto quando fala que quão importante é se nós tivermos a percepção de deixar o tolo falar, porque ele está falando, de repente ele vai aprender. Não julgando, não dizendo que somos os melhores, mas assim, o outro, aquele que não pensa como nós, aquele que tem a opinião diferente de nós, ele tem a sua verdade, né? Cada um tem a sua verdade, né? Ele julga estar correto. Então, assim, de que adianta nós ficarmos discutindo se eu julgo estar correto e ele também julga estar correto? Segundo
a visão dele, a percepção dele, o que ele compreende da realidade, ele acha que está correto. Exatamente. E aí, né? E aí? Então, aí entra essa questão, exatamente, às vezes é melhor a gente ouvir e calar, e falar, não, tá certo, né? Não adianta, porque não tem momentos em que não vale a pena você discutir, você não vai conseguir convencer, às vezes, a pessoa por palavras. Exatamente. Às vezes é mais fácil, e a gente sabe, né? Às vezes não, sempre é mais fácil nós convencermos pelo exemplo. Vou pegar de Então, novo o filme do Divaldo. Você me sim, fez lembrar de uma outra fala. Quando o aham, Divaldo reclamou que às vezes as pessoas eu vou pegar o Divaldo, mas que serve para todos nós, né? sim, Ele disse que às vezes as pessoas o acusavam muito severamente e dizendo que ele estava com uma determinada intenção que nunca tinha passado pelo coração dele. Aí a Joana o aconselha a se calar. Aí ele, mas diz, né? Mas como eu vou me calar? Ela diz assim: se uma vida inteira de trabalho não convenceu essa pessoa a seu respeito, não serão as suas palavras. Então é algo assim que às vezes é difícil, porque a gente gostaria de ter também aquele selo de aprovação das demais pessoas. Mas eu gostei muito da palavra que você usou um pouquinho, o ponto de vista. Não é a vista sim, completa, né, Nilson? É um ponto exato, muito pequeno, exato, né? exato, exato, Então é exatamente. isso, amigo. E assim, interessante essa questão, só usando mais falando um pouquinho sobre essa questão de calar, né? Usando o Divaldo também, outro dia a Jane falou que estava vendo uma live dele e que uma pessoa começou a entrar lá e destratá-lo com palavras que o conhecia, que ele não era nada Isso. daquilo, que não sei o que, não sei o que. E ele continuou falando da mesma forma, conduziu a sua live até o final, quer dizer, Isso. Eu ouvi da boca dele um outro texto que ele fala mais ou menos de uma situação. Essa eu não cheguei a ver, fiquei sabendo, mas ele disse que, por exemplo, anteriormente, as pessoas faziam isso, se levantavam na plateia e começavam a querer interromper o trabalho, né? E ele diz assim que muitas das vezes ele via que era uma estratégia de uma espiritualidade menos feliz para poder desestruturar ali o sim, trabalho. E ele, sim, na verdade, ele sempre manteve o foco. Nós, claro que somos afetados, né, meu irmão Nilson? Se estamos aqui no trabalho e tem uma notícia terrível em família ou em qualquer outro ponto, é óbvio, porque nós somos seres humanos. Mas, como você disse, a verdade do Cristo é uma verdade que nós ainda vamos descobrir a grandeza dela, né? Então, deixe que ela prevaleça, né? A gente não precisa estar detratando, né? Ou distratando qualquer irmão nosso por uma questão de que o Cristo sempre falou exatamente a respeito da caridade, né? Então, exatamente, é vivenciar. exatamente, exato. Silenciar, né? Isso é uma Exato, grande missão, saber silenciar. Eu acho que, como você exatamente. falou, ser às vezes o suporte, de que forma, às vezes é melhor você ficar quieto, não entrar numa discussão. Mas aí nós poderíamos fazer uma outra pergunta: de que modo a prática do amor ao próximo tornaria então o homem mais feliz na Terra? Porque a gente vê que a caridade material, a caridade moral são meios que vão fazer com que a gente se sinta melhor, né? E olha só a resposta: eliminando o ódio e o ressentimento e amenizando a pobreza. O rico auxilia o pobre com o que lhe fosse supérfluo e mesmo o que lhe fosse necessário. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito. Então, olha que interessante, eliminando o ódio, o ressentimento e amenizando a pobreza. Com certeza, às vezes, nós não temos noção da dimensão que as coisas podem chegar, que podem tomar. Mas imaginemos um pai de família que às vezes está em desespero, que está lá seus filhos passando fome, e de repente a gente consegue levar ali uma cesta básica, um alimento, né, para ali, sei lá, 10, 15 dias. A gente vai estar amenizando a pobreza e vai estar eliminando o ódio, né? Porque às vezes a pessoa está com raiva, às vezes ela está ressentida, às vezes ela está revoltada contra Deus, né? Então é interessante, vejam que, de novo, os maiores beneficiados, a gente vai fazer o bem e a gente recebe, né?
isso é algo natural, né? Nós somos os maiores beneficiados. Mas então, vai fazer com que nós sejamos mais felizes, porque estaremos fazendo com que mais irmãos estejam em equilíbrio, estejam em paz, estejam aí agradecidos a Deus, né? Imaginemos, né, o quanto é bom. Imagina essas várias instituições onde domingo eu estava lá no, no Santa Emília, e aí foram distribuídos 40 e poucos sacolões. Imaginemos quantas pessoas vão estar felizes, né? Quantos lares, né? Outro dia, uma pessoa amiga me falou que pegou lá do congelador da casa dela, tinha muitas carnes já, e ela pegou e saiu pelo bairro distribuindo. E aí ela me falou assim, me tocou o coração, ela falou, quando eu entreguei um pacote de carne para uma criancinha, e ela saiu correndo, gritando, mãe, frita o bife, frita o bife. E ela falou, nossa, aquilo ela falou, mexeu, porque ela falou assim, a gente não tem noção do quanto uma coisa tão simples traz uma alegria tamanha, né, para uma família, para uma criança que às vezes está ali há uma semana, sei lá quantos dias, sem comer uma proteína. Enfim, né, são os meios pelos quais a gente pode fazer. Dar mesmo dar mesmo do que nos sobra, não seria estimular a ociosidade ao próximo? A gente escuta muito isso, né? Ah, o cara não quer trabalhar, não sei o quê, né? Essa eu posso falar para você? Sim. Que você já respondeu hoje. O que nos compete é fazer o bem, né? A parte do outro compete a ele, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, não estaremos estimulando a ociosidade, muito pelo contrário, pois nem todo carente é ocioso. Então, aí, o que nos leva a pensar isso é exatamente, às vezes, porque ainda não conseguimos controlar o nosso desejo de julgamento. Infelizmente, a gente julga, olha o outro já julgar, né, já chama de N coisas. Ademais, quando ajudamos alguém, não devemos nos preocupar com a destinação dada ao nosso donativo, aquilo que já falamos. Né? E esta é a responsabilidade de quem o recebe. Então, fecha naquilo que nós falamos. Nossas sobras de hoje poderão ser nossas necessidades de amanhã. Interessante, né? Então, assim, importante nós observarmos que sempre é importante e necessário que façamos o bem, porque o nosso ato de fazer a caridade vai trazer alegria, vai trazer... Imaginemos, né? Eu fico pensando assim, às vezes, à noite, quando aquelas famílias que estavam ali em necessidade, e tira para nós mesmos, que a gente passa por um momento de necessidade, de preocupação, seja por uma conta, enfim, de repente vem a solução, poxa, ficamos agradecidos, né? Ficamos em paz. Então, imaginemos essas famílias que às vezes vamos lá levar o alimento, ou que às vezes doamos um pouco do nosso tempo, ao fim de um dia, né, à noite, quantas boas vibrações, quantas preces de agradecimento, né, a Deus estão sendo ali, de repente, emanadas, agradecendo por aquele bem que recebemos, né, que recebemos. Algo mais, meu irmão? Podemos continuar a leitura aqui. Se você permitir, eu queria só encerrar então aqui, que nós paramos no entretanto, está quase chegando no 10, né? Uhum. Então, entretanto, essa caridade não deve impedir a outra. Cuidai, sobretudo, de não desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos, sem cessar, de tudo o que já vos foi dito. Ao repelirdes um pobre, talvez repilais um espírito que vos foi caro e que se acha momentaneamente em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu pudera auxiliar algumas vezes, e ao qual, por minha vez, tenho agora de implorar auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. A Deus, pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália. Uau! Exatamente. E aqui, eu estava aqui analisando, teve um outro parágrafo que ela falou, se
saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrena. E nos fala também o texto que, às vezes, aqueles que se julgam melhor que nós estão muito abaixo, e que isso sirva de lição também para nós, né? Não julgarmos, porque às vezes aquele que hoje é um mendigo, aquele que hoje está necessitado, às vezes ele pode, no mundo espiritual, pode encontrar-se numa situação bem melhor que a nossa, pode nos ajudar, inclusive. Exato. Então, aqui, poderíamos nos perguntar assim, diante desse último parágrafo, que reflexo terá a ajuda que prestamos ao próximo quando nos encontrarmos na vida espiritual? Que aqui ela falou exatamente disso. Nossa maior alegria será o reconhecimento e a gratidão daqueles a quem tivemos ajudado aqui na Terra. Nossas doações e ajudas geram gratidões e amizades que nos ajudarão ao retorno à vida espiritual. Aquilo que eu disse, né? Quantas alegrias vamos proporcionar, às vezes, por um simples gesto de doar um calçado, um brinquedo, né? Especialmente agora, chega o Dia das Crianças, né? Tá chegando. Que a gente possa aí, de repente, né, fazer a alegria de algumas crianças, por que não, né? Então, aquilo que eu disse, a gente faz o bem e isso se propaga, porque as pessoas ficam agradecidas. E aí, na sequência, diz assim, por que não devemos repelir aquele que nos pede ajuda? Como aqui falou, aqui, né, que pensar sempre nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo, né, no texto que você leu. Por que a gente não deve fazer isso? Porque repelindo um desgraçado, estaremos talvez afastando de nós um irmão, um pai, um amigo nosso de outras existências. Aquilo que falamos em outras oportunidades, né, Alice? Nós não sabemos quem é aquele espírito que ali está, o que foi, o que será, de onde veio. E aqui, gente, fica... Quem sabe já não foi um ente querido nosso, quem sabe já não foi nosso pai, quem sabe não é alguém com o qual nós temos que, né, alguém que cruza o nosso caminho não é em vão, como diria Chico, exato. Ninguém cruza o nosso caminho em vão. Então, assim, tenhamos muito cuidado com relação a isso. Muitas vezes, nos desesperamos ao reconhecer no plano espiritual irmãos nossos de outrora naqueles a quem deixamos de ajudar. Vejam, né? Sempre temos oportunidade e temos que nos esforçar, né, para fazer o bem, para que depois não nos arrependamos, né, de, poxa, podia ter feito, né? Por que a caridade moral é mais difícil de praticar do que a caridade material? Porque nos exige verdadeiro sentimento de fraternidade, espírito de renúncia e tolerância, princípios tão contrários ao egoísmo a que ainda estamos presos. Veja, a gente sabe que dar o material, dar as coisas materiais é muito mais fácil, é muito mais prático. Mas e a caridade moral? Essa também é necessária. E nós precisamos praticar as duas, precisamos nos esforçar em praticar as duas. Então, como a caridade moral ela é um pouco mais difícil, como é que nós podemos, então, exercitar a caridade moral? De que forma que nós podemos, já que a material sabemos que ela é verdadeiramente mais fácil? Pelas pequeninas ações de cada dia, como tolerar o semelhante, não desejar mal ao próximo, não revidar as ofensas, saber calar, ignorar a má palavra e o mau procedimento, começando sempre pelos nossos familiares. Grande mérito há em um homem saber calar, deixando que fale o outro mais tolo que ele, como já foi lido ali anteriormente. Não dar atenção ao seu mau proceder de outrem é caridade moral. Então, se alguém, e aqui me veio à mente a questão do trânsito, né? Alguém nos buzina, alguém nos fecha, às vezes você sai para a rua, tem gente que parece que acordou, né, querendo confusão. Então, quando alguém buzinar, quando alguém te... É simples, quando nós calamos, quando nós não revidamos as ofensas, estamos praticando a caridade moral. Então, veja, pelas pequeninas ações de cada dia.
possamos nos lembrar disso, né? O tempo já nos cobra aqui o encerramento, que possamos nos lembrar disso, meu irmão, porque, meus irmãos, né, todos que estão aí nos assistindo, nos acompanhando, porque realmente é dando que se recebe, né, como diz a Sinara aqui. Então nós poderíamos concluir essa parte da caridade material e a caridade moral, dizendo que o preceito de Jesus, amai-vos uns aos outros, manifesta-se na prática da caridade material e moral, sendo que maior valor tem esta última, ou seja, a caridade moral, porque exige de quem a pratica verdadeiro sentimento de fraternidade, espírito de renúncia e tolerância. Que possamos nos esforçar, né, em praticar a caridade moral. Então, eu vou aproveitar já, deixando o meu abraço no encerramento, pedir para os nossos amigos e todos os que puderem ter assistido essa nossa reflexão no dia de hoje, que pudéssemos elevar ao Pai uma prece em favor dos nossos irmãos que estão em sofrimento, eu vou chamar de psicológico, seja ele depressão, seja ele a tendência ao suicídio, independente, seja aquela pessoa que quer se livrar de um determinado vício, independente, né, do que for, que a gente possa unir o nosso pensamento e rogar a Jesus e a Maria Santíssima que despeje as suas bênçãos e força para todos nós que estamos, porque também é uma forma de fazer a caridade moral. Exatamente, Alex. Esse mês é o mês de prevenção ao suicídio, né? Isso. Possamos estar aí realmente colocando em nossas orações. Gente, que Deus nos abençoe, que a nossa semana seja maravilhosa, que possamos estar em paz conosco mesmo. E não nos esqueçamos das pequenas ações diárias. São os meios pelos quais nós vamos conseguir pôr em prática, né, o exercício da caridade moral. Que Jesus abençoe a todos nós. Fiquem com Deus. Até a próxima segunda.